Olá meus amigos, olá minhas amigas, concurseiros, concurseiras, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Antes de iniciarmos esse nosso encontro, é importante trazer à tona informações da aula passada, onde nós tivemos a oportunidade de estudar basicamente as regras da extradição. Vimos que o brasileiro nato não será extraditado em hipótese alguma e que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em duas situações, quando praticar crime comum antes da naturalização ou antes ou depois da naturalização, se for comprovado o seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Vimos também as nuances e principais informações sobre o processo de extradição. Falamos que os tratados de extradição têm aplicação imediata e não estão vinculados ao princípio da irretroatividade. E falamos também, por exemplo, que haverá comutação da pena, ou seja, adequação da pena, quando houver o pedido de extradição e em um determinado país for aplicada uma pena que o nosso ordenamento jurídico não admite. Desta forma, feito um breve resumo do que nós assistimos, do que nós vimos na aula passada, vamos dar início ao estudo de mais um inciso do artigo 5º da Constituição. Hoje, estudaremos os incisos 54 e 55 no nosso 38º encontro. Vamos à leitura, então. Primeiro deles, devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal, atualmente na doutrina, ganha nuances diversas e muita importância, pois é do devido processo legal, como nós já vimos aulas atrás, que se extrai o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Vejamos, nós falamos aulas passadas que há questionamentos sobre de onde advém o princípio da proporcionalidade. E nós dissemos aos senhores que ele não está explicitamente contido no texto constitucional, mas está implícito e é extraído do devido processo legal. Essa informação é muito importante e em uma prova escrita pode começar a diferenciar os senhores dos demais candidatos, dizendo que a proporcionalidade é extraída do devido processo legal. O devido processo legal, como se verifica hoje pela doutrina, ele vai se dividir em devido processo legal formal e devido processo legal substancial. Os dois, frise-se, já estão contidos no texto constitucional. Quando se fala que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, está se trabalhando com as duas nuances, tanto a formal quanto a material. Vejamos então. Devido processo legal no sentido formal é a conformidade com as regras procedimentais. Isso implica em afirmar que todo indivíduo, ao ser processado, esse processo deve se dar em conformidade com as regras procedimentais. Quem controla isso será o juiz. Por isso, a doutrina afirma que o devido processo legal, no seu sentido formal, é dirigido especificamente ao juiz. E temos também o sentido material, onde exige-se um processo justo e adequado. E aqui estaria ligado o devido processo legal às partes e não só ao juiz, também ao juiz, mas mais ligado às partes do que ao próprio juiz. Então vamos retomar. Devido processo legal, sentido formal, conformidade com as regras procedimentais, ligados ao juiz, pois todo indivíduo ao ser processado tem direito a que isso seja feito em conformidade com as regras estabelecidas no nosso ordenamento jurídico. Sentido material exige um processo justo e adequado, então ligado ou dirigido às partes que devem atuar de forma a se chegar à solução do conflito existente. Ainda, daqui se extrai outras informações que podem ser objeto de questionamento. E quais são elas? Devido processo legal. O devido processo legal, ou processo para ele ser devido, ele deve ser leal, adequado, efetivo e tempestivo. Professor, o que significa isso? O que significa cada uma dessas 4 características? Eu já adianto aos senhores que essas 4 características é o que fazem do processo um processo devido, é o que fazem do processo legal um processo devido. Por isso é importante conhecer esses 4 requisitos para uma prova de concurso. Então vamos verificar cada um deles. Afirmar que o devido processo legal deve ser leal. Está ligado à ideia de lealdade entre as partes.
Não é que uma parte tem que facilitar a vida da outra, mas ela não pode tentar subverter o sistema para prejudicar a outra parte. Por exemplo, o exemplo clássico trazido pela doutrina são as hipóteses de litigância de má-fé. Quando a pessoa age de má-fé em um processo, ela se encaixa nas hipóteses de litigância de má-fé e ela não está sendo leal ao processo. Essa lealdade processual está ligada a não subverter o sistema de modo a prejudicar a outra parte. Adequação, devido processo legal adequado. Um devido processo legal adequado está ligado a que ideia, professor? Está ligado à ideia de que aquela escolha daquele processo deve ser adequado à solução de um conflito. Eu não posso ter, por exemplo, para retirar do indivíduo que reside em um determinado lugar de maneira indevida, uma ação que não cumpra aquele objetivo que é retirar aquele indivíduo. Por exemplo, uma ação de despejo ou uma ação de reintegração de posse. Não haverá, por exemplo, não seria adequado, por exemplo, utilizar para este caso específico uma ação de alimentos, pois uma coisa não teria nada a ver com a outra. Então o processo será devido quando ele for adequado aos fins a que se destina, ou seja, para um determinado assunto, um determinado tipo de processo, uma determinada tutela jurídica. Ainda, processo efetivo, diretamente ligado à adequação. O processo será efetivo quando ele cumprir os objetivos das partes que estão litigando, que estão em conflito. E por fim, devido processo legal tempestivo. Vejam, aqui é importante vocês entenderem que o devido processo legal ser tempestivo não implica em afirmar que ele deve ser rápido, mas é que ele deve durar o menor tempo possível. Vejam, a diferença é muito tênue. Não é ser rápido, ultrapassando ou pulando etapas que são necessárias ao processo, mas é que cada etapa dure o menor tempo possível dentro de um critério de razoabilidade, dentro de um critério razoável. Não é razoável um processo durar 30 anos, mas é razoável, por exemplo, que ele dure 2 anos. É um exemplo da diferença entre ser rápido e entre ser tempestivo. Continuando, nós passaremos ao próximo inciso, o inciso 55, que traz as ideias de contraditório e ampla defesa. Eu já adianto aos senhores que aqui traremos várias súmulas que são elaboradas pelo Supremo Tribunal Federal acerca desses dois temas, pois é muito importante, são temas que que têm grande importância nas decisões judiciais, porque estão ligados à defesa do indivíduo, a que nenhum indivíduo seja processado sem que ele tenha o direito de ser defendido. Vamos à leitura então do inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. É fundamental essa ideia de contraditório e ampla defesa. E é uma ideia que vem se expandindo, como nós veremos no decorrer da nossa aula. Vejamos então a primeira informação importante. Contraditório e ampla defesa. O que se extrai daí? Contraditório, informação e reação. O contraditório está ligado diretamente à ideia de informação. Quando o indivíduo é notificado, intimado ou cientificado de que ele está sendo processado, abre-se a ideia do contraditório. Portanto, a doutrina liga o contraditório ao direito à informação, a ser informado que está sendo processado. Foi informado que está sendo processado, contraditório se abre para que ele tenha o direito de reação, onde se forma, então, a ampla defesa. Contraditório, informação, reação, ampla defesa. Por que essa diferenciação, professor? Se a gente sempre vê esses dois termos usados conjuntamente. É importante diferenciar, pois se o examinador perguntar aos senhores se existe diferença entre contraditório e ampla defesa, os senhores deverão responder que sim. Parte da doutrina considera que o contraditório está ligado à informação e a reação está ligada à ampla defesa. Continuando, outras informações importantes, contraditório e ampla defesa. Nós temos que falar aqui de defesa técnica e temos que falar também de autodefesa. Se vocês puxarem pela memória de vocês ou verificarem novamente no vídeo, quando falamos rapidamente do Tribunal do Júri, falamos que lá nós temos a plenitude da defesa, nós temos
é a plenitude da defesa, e eu disse aos senhores que a plenitude da defesa é mais do que o direito de defesa técnica e de autodefesa, pois aqui, quando se fala em contraditório e ampla defesa, estamos falando basicamente da utilização de argumentos jurídicos, e a plenitude da defesa está ligada à ideia de que podem ser utilizados na defesa de um determinado indivíduo argumentos que não sejam jurídicos. No entanto, vamos nos concentrar aqui, contraditório e ampla defesa, defesa técnica. A defesa técnica está ligada à ideia de que o indivíduo, por exemplo, seja defendido por um advogado, por um defensor público. Por isso, defesa técnica, defesa por alguém habilitado a defender uma determinada pessoa em um processo administrativo ou judicial. Ainda, contraditório e ampla defesa na nuance autodefesa. Autodefesa, basicamente, é aquela ideia do indivíduo poder se defender, do indivíduo estar presente. E aqui é importante trazer aos senhores a discussão que existe sobre as videoconferências, as audiências realizadas por videoconferência. Será, professor, que essas audiências por videoconferência não violariam o contraditório e ampla defesa? A resposta é negativa, e não viola a ampla defesa porque há o direito de presença garantido, mas é uma presença remota. Vamos recapitular. A autodefesa está ligada à ideia do indivíduo se defender e de ele estar presente aos atos processuais que lhe dizem respeito. Com o advento da videoconferência, esse indivíduo não está mais na sala, por exemplo, em uma audiência. No entanto, ele está distante daquele local, por exemplo, em um presídio, onde existe uma determinada estrutura, e lá ele fica assistindo e participando dessa audiência. No entanto, ele não está presente fisicamente. Entende-se que há o direito de presença preservado, ele está presente, mas, no entanto, se trata de uma presença remota e não de uma presença física. No entanto, essa presença remota é plenamente válida. Professor, há justificativas para que a audiência seja realizada por videoconferência? Sim. Primeiro, a economia que é feita pelo Estado, já que, para transporte de presos, dada, por exemplo, o grau de periculosidade de um determinado preso, gasta-se muito dinheiro público, movimenta-se muito a máquina pública para que isso possa ser realizado. Há ainda outros argumentos, como a segurança, tanto da sociedade quanto desse indivíduo, e também dos agentes públicos, e outros tantos afetos ao direito processual penal, ao direito penal. Aqui é importante conhecer que existe a discussão sobre as videoconferências e que, embora hajam críticas, existam críticas a respeito disso, a doutrina que prevalece diz que há sim preservação do direito de presença, há sim garantia do direito de presença e, portanto, autodefesa. No entanto, se trata de uma presença remota. Continuando, presença e participação, que nós falamos da autodefesa. Agora nós vamos passar por um momento da aula em que nós vamos verificar várias súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal que dão conta ou que tratam, por exemplo, do contraditório e ampla defesa. A primeira delas, defesa técnica e os processos administrativos, é a súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Professor, o que eu tenho que extrair daqui? Essa súmula foi formada quando existiu uma discussão se era necessário um advogado ou não em um processo administrativo disciplinar. Ela foi editada dizendo que não ofende a Constituição, portanto, permitiu que os processos fossem julgados sem a participação, sem que houvesse defesa técnica. Por que isso aconteceu? Vamos encontrar a justificativa. Vários processos administrativos se deram sem a participação da defesa técnica. E uma súmula editada num sentido contrário traria grande prejuízo à máquina pública, já que vários processos onde não existiu defesa técnica seriam considerados nulos. Ainda, próxima súmula, súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Professor,
as discussões sobre essa súmula são discussões um pouco avançadas para o objetivo que nós temos nessa aula. No entanto, é importante que vocês conheçam que existem súmulas vinculantes tratando desse assunto, por isso nós não vamos entrar e esmiuçar essa súmula. Ainda, 14, súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Aqui é importante que os senhores tenham conhecimento das nuances principais. Há várias discussões, existem várias discussões sobre o inquérito policial e sobre o direito de contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Observa-se, ao longo dos anos, ou vem sendo observado, que há um alargamento do princípio do contraditório e da ampla defesa e que ele também vem atingindo o inquérito policial. Por isso, o Supremo Tribunal Federal achou por bem editar uma súmula de que é direito do defensor ter acesso aos elementos de prova produzidos e já documentados no procedimento investigatório realizado pela Polícia Judiciária. Dessa forma, o que já estiver contido no inquérito policial deve ser objeto de contraditório e ampla defesa, está sob o crivo do contraditório e ampla defesa e o defensor tem direito. Por que só o que já está documentado? Pois diligências sigilosas que podem ser feitas para elucidar um determinado fato, desde que não documentadas, o advogado não poderá ter acesso. Continuando, súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Aqui também uma súmula que foge um pouco do objetivo da nossa aula. Súmula 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Também afeta o direito tributário, portanto não será objeto de verificação aqui. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Veja, quer se garantir o contraditório e ampla defesa sem a exigência desse depósito prévio. E, por fim, uma questão para verificar se nós estamos aptos a responder os questionamentos nos concursos públicos. Primeira questão, é nula a decisão em processo administrativo em que não foi observada a defesa técnica do processado. A resposta aqui está correta, está incorreta, pois existe uma súmula vinculante que enuncia, que traz a informação de que não fere o contraditório e ampla defesa a ausência de defesa técnica no processo administrativo. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula onde tratamos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Está aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.